O Flamengo viajou para a Argentina sem Cebolinha e Plata lesionados. Logo no duelo, que muitos rubro-negros consideram ser o mais importante do ano para o clube. A partida que pode definir o destino do Flamengo na Libertadores. Tem que ser vitória, vitória, vitória. Pra mim é mais importante do ano. A vitória é fundamental amanhã. Se o Flamengo não ganhar esse jogo, vai ficar complicado. A gente acredita bastante, acredita no trabalho do Felipe Luiz e acredito que a gente tem um bom grupo para poder brigar e chegar até a final lá em Lima. Já estou buscando aí meu ingresso para Lima, minha passagem. Se o Flamengo perder nesta quarta e a LDU derrotar o Deportivo Táchira, o time fica em uma situação dramática na Libertadores. Mais uma vitória rubro-negra na Argentina, combinada a empate ou derrota da LDU, deixa a equipe do Felipe Luiz na liderança do Grupo C. Acho que a gente tem grupo para isso, acho que é um time muito bom. Falta fazer alguns ajustes, mas a gente tem aí um dos melhores técnicos da América do Sul e tenho total convicção de que a gente vai buscar um bom resultado e vai ser um bom jogo. Poupar nada, 100% força máxima amanhã e com tudo. Tem uns 3, 4-0, tem que ir pra cima de vez. Corda bolada dá pra ganhar sim. Um jogo aqui é típico, fora do comum do Maracanã, acho que todo mundo viu isso aí, ninguém esperava, imaginou, quando for correr atrás de resultado já era. O jogo é duro, a Argentina é muito pesado jogar lá, tem todas as complicações que a gente já conhece, né? Mas dá para ganhar. Mas afinal, qual é, na opinião dos torcedores, a prioridade do Flamengo na temporada? A Libertadores ou o Campeonato Brasileiro? Acho que o brasileiro é uma coisa que a gente precisa retomar o comando do país, entendeu? Acho que a Libertadores tem que ser uma prioridade. Eu acho que é um desejo da torcida, né? Embora a torcida do Flamengo tenha muito essa coisa de querer todos os principais 3 títulos que a gente está disputando, né? O Brasileiro, a Copa do Brasil e Libertadores, a gente acredita fortemente. Já botaram a prioridade como brasileiro, então tô fechado com o BAP. Vamos ver esse ano, de repente, o brasileiro. Ser o primeiro campeão, tetracampeão, né, da Libertadores no Brasil é muito importante. Então, assim, eu particularmente gostaria muito de ganhar essa Libertadores. Muito bem, daqui a pouco o placar da sinceridade e da amizade. Eu já vou pedir pra você o placar, ô Pedrosa, da sinceridade. Da sinceridade? Da sinceridade, eu acho que é 2-1 Flamengo hoje. Ah, é? É. Bom, Vene. E da amizade? Da amizade é 1-1. Ah, o dele é o contrário. Amigo assim eu tô fora, pô. Bem que minha mãe sempre me falou, ó, no fim é você chorando sozinho, sorrindo sozinho, e é isso. Pô, que amizade é essa, cara? Terça-feira que vem eu vou estar lá na Argentina. Eu já tô fazendo uma amizade com o Central Que Córdoba. amizade é essa, cara? Ô, cara de pau, cara. Ô, Vene Vene, a Casagrande. sinceridade vale mais do que uma amizade falsa. Não, isso é verdade. isso é Entendeu? verdade. Sempre a sinceridade, é verdade. Ô, Vene Casagrande, o seu placar. 2-0 Mengão hoje. Ô, DJ Careca. DJ Careca, 2 a 0. Isso aqui é uma fã-pressa, você sabe, né, Lucas Pedrosa? Com certeza. DJ Careca, que também é Mengão, DJ, né? cuidado com o que você vai falar, hein, DJ. DJ, por favor, fale na caixa, tirando aquela parte daquela cevada verde que você falou. Não fala essa parte. Qual vai ser o placar hoje? Sendo bem otimista, 4-0. 4-0. É, bem que ele falou, sendo bem otimista. Disse ele, Vene Não, tudo bem. Ô, DJ, não é impossível, tá? De verdade. Temos exemplo disso. É óbvio, é isso, Ô, cara. Vene Casagrande, vamos relembrar quem não tá e qual a provável escalação? Você tem alguma informação que você pode passar? E não. Existe de fato a chance do Danilo ser titular na vaga do Léo Vene. Pereira. Não é nenhum absurdo a gente falar isso, a gente questionar isso ou debater esse assunto, porque de fato existe essa chance, ainda não bater o martelo, mas existe a chance sim do Danilo ser titular na vaga do Léo Pereira. A gente debateu isso aqui ontem pra caramba, Sim. né? Em relação Mas o que a pessoa me falou foi o seguinte, só para contextualizar, não tem nada a ver com a falha. Seria já um planejamento feito, adotado pela comissão técnica, caso isso acontecesse. E aí o Felipe Luiz explicaria isso na entrevista coletiva. Pedro! 20 anos de curso. 20 anos. São 20 anos de curso. Felipe Luiz, cuidado que você vai falar. Felipe Luiz. Nascimento. 20 anos de curso. Fala pra mim, Nascimento. 3 falhas seguidas. Não, calma aí, Seguida, pô. falhou Seguida contra não. o Flu. Pô, falhou contra o... E Central Córdoba de novo, né? Central Córdoba. São 3 falhas em 10 meses, gente. Cruzeiro. Não são 3 falhas em 3 Mas jogos o negócio seguidos, cara. não é em 10 meses, é nos isso, últimos cara. meses. É o negócio Que é esse. isso, Eu cara. gosto muito do Léo Pereira, tá? Eu acho ele um ótimo zagueiro. Pro futebol brasileiro, ele tá na primeira prateleira ali, Verdade. ou pelo menos perto da primeira prateleira. Só que, gente, é o Danilo que tá no banco. Se fosse o João Vitor, o garoto,
quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse o Cleiton, quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse, sei lá, o Pablo, vou nem falar, mas o Pablo, é o Léo Pereira que tem que jogar. Mas é o Danilo que tá no banco. Então quem tem que pensar no time é o próprio treinador. E o Danilo hoje é melhor pro Flamengo. Vene Casagrande, qual deve ser o provável, então? Você não tem o provável? Eu Quer dar não a sua tenho opinião? provável. Então, a sua opinião sobre esse time. A minha opinião é o que eu acho que o Felipe Luiz vai fazer, tá? Vamos lá, Rossi, é o que você Wesley. queria, o que você acha que ele vai fazer. O que eu acho que ele vai fazer. Rossi, Wesley, aí Léo Ortiz, eu acho que ele vai botar o Léo Pereira. Eu acho que ele é um cara que... Ele foi jogador, né? Ele viveu esse ambiente e ele sabe que talvez se ele fizer essa mudança, independentemente se é por causa da falha ou não, vai parecer que é por conta da falha e, entre aspas, você vai tirar a confiança de um jogador que ele disse dias atrás que era o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade. Na lateral esquerda, Alexandro, aí o meio de campo tradicional, né? Ele vai botar Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. No ataque, eu acho que ele vai botar Bruno Henrique e Pedro. Michael não. Michael não. Isso tem um pouco da minha vontade eu também. Gosto. Não vou negar, não. Lembrando que o Misha faz tudo o que ele pede, né? Olha ele aí, ó. Inclusive perder gol sem goleiro. Faz tudo o que ele pede. Ele me olhou com insegurança. Ele respirou, aí vai falar Michael. Ele pulou, ele falou Bruno Henrique. É porque eu quero que seja o Bruno Henrique, não vou negar. Entendeu? Ou seja, até a posição 10, ele falou o que ele acha que o Felipe Luiz vai fazer. Isso. Aí chegou lá no final, ele deu a opinião O que dele. ele faria. Pra ver que tem um negócio que diz que tem o anjinho da boca mole, já viu? Você ficar falando, ele fala amém e acontece. Mas eu posso justificar por que eu botaria o Bruno Henrique? Nada assim contra o Michael pelo momento dele. Porque eu acho que o Bruno Henrique, embora ele esteja numa fase ruim, mas é um jogador que cresce demais nesse tipo de jogo. Que chama a confiança, sabe? Ele chama a responsabilidade. Ele, querendo ou não, já foi considerado o rei da América. Sim. Eu acho que é um jogo extremamente importante para ele. Fazia uma temporada, até toda a questão do envolvimento, né, com aquela polêmica. Sim. E tal, e com o crime, se aconteceu ou não, ele fazia um belo ano, o Vene Casagrande. Sim. No Carioca e nos jogos do Flamengo, inclusive contra o próprio Central Córdoba, havia uma expectativa, já que o Flamengo não jogava bem, de que peças iriam resolver. E a gente até falou, o Bruno Henrique, que foi esse cara até aqui no ano, ele acabou não resolvendo, mas há aquela esperança, aquele fio de esperança sempre no personagem, né? Exatamente. Por exemplo, até a Supercopa do Brasil, quando o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo, que ele fez um baita jogo, inclusive. Sim. Eu considerava o Bruno Henrique, naquele momento, o melhor jogador do Flamengo na temporada. Sim. Porque ele estava jogando de fato muita bola. E um pouco depois também. Não. Um pouquinho depois também. A questão é, ali, né? Coincidentemente ou não, o nível dele caiu, o rendimento dele caiu quando veio à tona essa história. E assim, é super normal isso acontecer, porque estamos falando de um ser humano. Embora o Bruno Henrique pareça uma máquina, mas é um ser humano. A cabeça dele deve ficar a mil. Só que independentemente disso, ele está relacionado, ele está à disposição. E se ele está à disposição, nesse tipo de jogo, Bruno Henrique chama a responsabilidade. Eu colocaria ele e deixava o Michael como opção no banco de reservas. E só os desfalques que você me perguntou, Gonzalo Plata, recordando aqui, e também Gonzalo Plata, mas quem? Quem tá fora? Gonzalo Plata. Ah, não, o Cebolinha, pô. O Cebolinha. Esses dois jogadores estão fora por conta de questões físicas. Pedrosa, você já tem falado por aqui que você acha que o Bruno Henrique não vive um bom momento, Sim. né? E que tem outros jogadores em seu lugar pedindo passagem. Sim. Mas você também levou em consideração ontem esse ponto que o Vene trouxe agora em relação. Ele pode não estar bem, mas o jogador que tem uma estrela, que tem uma personalidade, que tem um histórico, um retrospecto positivo em jogos decisivos e que faz a diferença, às vezes é bom dar um voto de confiança. Você, nessa vaga, escolheria quem? Você também colocaria o Bruno Henrique? Eu acho que a carreira do Bruno Henrique, Fernando, ela se notabiliza por momentos em que o Bruno Henrique foi decisivo. Ele é um cara que não se esconde de jogo. Agora, se você for pegar os últimos jogos do Bruno Henrique, ele não está sendo nem perto do jogador que a gente sabe que ele é. Então, nesse momento, eu daria até uma oportunidade para o Luiz Araújo, mas eu não colocaria o Bruno Henrique. E digo isso não só pela questão que ele está apresentando dentro de campo, mas para preservar o atleta. Assim, eu acho que preservar o atleta nesse momento seria importante. Porque a cada jogo que ele joga, a minha sensação é que ele está piorando. Essa que é a verdade. Vene Casagrande, você tem drone? O Big Thunder hoje, alguma coisa que ele tomou de manhã. Ele disse assim pra mim, Fernanda, peça os palpites deles e os drones. Nós ficamos uma hora. Claro que já, todos nós.
Ah, tá. Todos nós, tá bom? Ele Todos tá nós. nervoso. Ele tá nervoso. É porque eu fiquei na esperança de você voltar atrás. Não, não. 2x1, falei. Sinceridade, 2x1 Flamengo. Vene Casagrande. Jorginho, ele já falou. Você, o que é que você tomou de uma decisão? Vamos lá, Drone, vamos direto ao assunto. Porque ele levantou a bola, porque isso é extremamente importante. Primeiro, informação que eu acabei de receber, o jogador está relacionado, volta a ficar relacionado pelo Arsenal, o que é uma boa notícia, ou seja, clinicamente falando, tá bem, ele vai ficar relacionado para o jogo contra o PSG que acontece nessa quarta-feira. Outra informação importante, muita gente noticiando o valor que ele vai custar ao Flamengo durante os 3 anos de contrato. Muita gente, inclusive na imprensa internacional, falando que vai ser 20 milhões de euros. Não, durante os 3 anos de contrato ele vai custar ao Flamengo exatamente 10 milhões de euros. Então eu fiz todo o cálculo, pode ficar tranquila, eu fiz várias vezes em casa e eu trouxe para real. Para real, por mês, ele vai custar ao Flamengo cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Isso é salário, luva, tudo, direito de imagem. Ou seja, não é uma operação cara no meu ponto de vista. O Flamengo está investindo 10 milhões de euros para contratar um jogador que é top de linha, que é um jogador que estava rendendo no futebol inglês e chega ao futebol brasileiro com totais condições de continuar rendendo e ser titular absoluto no time do Flamengo. Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, entrou em contato com José Botto e demonstrou interesse na contratação dos jogadores Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, ambos do Flamengo. A informação foi revelada pelo jornalista Antônio Carlos, que também destacou que o presidente do Clube Mineiro sugeriu uma troca envolvendo atletas de ambas as equipes. A proposta do Cruzeiro consiste na troca de Cássio, Romero e Marquinhos, que atualmente estão no elenco celeste, por Matheus Gonçalves e Luiz Araújo. A movimentação chamou a atenção dos bastidores do futebol brasileiro e colocou em evidência a atuação direta de Pedro Lourenço nas negociações, evidenciando sua intenção de reforçar o Cruzeiro com peças de velocidade e juventude. A proposta de troca foi encaminhada ao Departamento de Futebol do Flamengo, onde José Botto, diretor executivo, e Felipe Luiz, técnico do time rubro-negro, já estão analisando os termos sugeridos. A ideia do Cruzeiro é dar uma resposta rápida à sua torcida e fortalecer o elenco visando a sequência da temporada. Por outro lado, o Flamengo avalia-se a chegada de Cássio, experiente goleiro multicampeão, Romero, volante de boa marcação, e Marquinhos, atacante com potencial de crescimento, pode ser vantajosa para seu projeto. A troca, se concretizada, poderá ser uma das mais impactantes do mercado nacional em 2025, envolvendo jogadores com perfis diferentes e interesses estratégicos distintos por parte dos dois clubes. Então foi isso, nação. Não esquece de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe do Flamengo. Até a próxima. Saudações rubro-negras.